continuação, né, a continuação do planejamento, né, de treinamento. Então, eu vou compartilhar aqui nosso material. Estão vendo, gente? Alguém me dá um ok. Sim, prof. Então tá. Opa, isso é economia. Peguei a aula errada. É essa aqui. Essa aqui. Me confirme, estão vendo? Sim. Beleza. Sim. Então, a gente vai continuar com o planejamento de treinamento, tá? Então, a gente já viu aqui o plano de desenvolvimento, a trilha de desenvolvimento, agora a gente vai entrar no dimensionamento e orçamento, a escolha de fornecedores, né, a infraestrutura, prever gargalos, o resto, né, então, do planejamento. Então, dimensionamento de recursos e orçamento. Então, é importante calcular, né, esse orçamento, porque, de repente, se torna inviável. Só que antes a gente precisa dimensionar quais as pessoas que serão capacitadas, né, e que modelo que a gente vai utilizar, que modalidade, se vai ser presencial ou se vai ser em AD, né, para poder prever esses recursos, né. Então, deve-se considerar a quantidade de alunos, de quantidade de instrutores ou professores, né, e quais insumos serão imprescindíveis, quer dizer, quais, se vão usar livro, vão usar caderno, vão usar polígrafo, né, e outros mais. Então, por exemplo, o número recomendado de alunos por instrutor em sala de aula deverá levar em consideração o nível de aprendizagem que se deseja. Quanto menor a quantidade de alunos, melhor será a capacitação em competências que se requerem transformação de pessoas. Então, vejo aqui, ó, eu coloquei aqui, até foi uma dos nossos eventos, né, isso aqui é uma palestra, olha quantas pessoas tem aqui. E aqui, uma aula, olha quantos alunos tem nessa aula aqui. Então, onde é que fica mais fácil desenvolver as competências? Né? Quer dizer, de qual é a dimensão que você quer desenvolver essas competências. Então, aqui, ó, no caso de palestras, que são uma modalidade com carga horária reduzida e cujo grande objetivo é informar, em vez de formar, né, o número de participantes é grande sem prejuízo do objetivo. Então, aqui, ó, aqui eu tô aqui eu tô trazendo, né, uma informação, né, até como eu digo assim, é importante a gente participar dessas palestras, não que a gente vá pegar tudo, a gente não vai conseguir gravar tudo, a gente não vai assimilar tudo, mas às vezes é uma frase que o palestrante falou que você vai carregar para o resto da vida, ou vai dar aquele estalo, né? Então, ele não vai mudar não vai me trazer uma competência, desenvolver uma competência, ou aprimorar uma competência, mas ele vai me alimentar de informações que eu vou transformar em conhecimento também, né? Claro que depende do assunto, né? Então, aqui, no caso, na próxima lâmina, então, a figura posterior traz o exemplo de quantidade de participantes de acordo com o grau de transformação solicitado pela organização. Então, treinamentos, workshops têm mais influência na transformação da competência que palestras, em função da carga horária, do método de ensino e da quantidade reduzida de pessoas.
Então, o que acontece? Quando eu estou falando de treinamento, que nem workshops também, o que é workshops? Work é trabalho, né? Shops uma apresentação, tá ali. Então, é um trabalho com apresentações. No workshop, você envolve o público. O público não é simplesmente ele está ali só para ouvir, ele tem que fazer parte, ele tem que interagir, da mesma maneira que treinamento. Então, ele tem mais influência na transformação das competências. Lembram lá daquela tabelinha lá, o quanto que, se você só ouve, se você só vê, se você só... Agora, quando você ouve e fala, quando você ouve e interage, você vai aprendendo mais, vai assimilando mais. Então, é esse caso, né? Então, que treinamento, workshops, eles transformam mais competências do que uma palestra. E um dos dilemas atuais é a opção que algumas empresas fazem de manter um grande contingente de alunos por turma de forma para reduzir custos, né? Então, realmente, treinamento, ele tem um valor significativo, né? A gente não pode dizer que é custo, a gente diz que ele é investimento, né? Agora, se teu funcionário acaba não podendo desenvolver as competências, ele é um custo só, ele não é nem custo, ele é despesa, né? Porque tu não teve uma melhoria. Quando a gente fala, o que a gente lê quando a gente ouve uma propaganda de um treinamento? Investimento, tantos reais, né? Por que a gente diz investimento? Porque o que tu quer no investimento? Um retorno. Então, se tu diz assim, você vai fazer esse curso, você vai fazer um investimento, porque tu vai ter um retorno. Qual é o teu retorno? É que desenvolvendo algumas capacidades, você vai produzir mais, você vai ser mais eficiente, enfim, né? Agora, se você não aprende mais nada, você não desenvolveu nenhuma competência, aí é despesa. Está aqui, então, esse esquema que Madruga, eu acho que fez muito bem, que é a quantidade de participantes influencia na transformação das competências. Então, se eu quero uma transformação alta de competência, eu quero que o cara realmente desenvolva uma competência, eu não posso ter muitos alunos, porque o instrutor não pode dar atenção. Ele não pode ir lá e dizer assim, vamos arrumar aqui, vamos, né, por exemplo, vocês não vão ter mas os colegas de vocês esse semestre estão passando pelo TCC. O que é TCC? O que é a aula de um TCC? Orientação individual. Por que é individual? Porque ali você está dando ênfase naquele assunto. Se eu tivesse 5, 6 alunos para orientar ao mesmo tempo, eu não daria a mesma atenção do que eu individualmente dá para um, né? Então, quanto mais alta a transformação, transformação a gente quer dizer desenvolvimento da competência, menos alunos. E aqui, treinamento presencial de 24 horas. O tempo de treinamento também. Quer dizer, você quer desenvolver uma competência, quer que o cara melhore um monte, dando uma palestra de 1, 2 horas, não vai, jamais, né? E aí, quanto mais tu reduzir as horas de treinamento, menor vai ser a transformação. Quanto mais gente você colocar nessa sala de treinamento, menor vai ser a transformação, certo? Então, a empresa que faz o seguinte, manda lá o funcionário assistir uma palestra que está sendo ofertada lá no Senac, depois manda o funcionário para ouvir uma palestra lá na UBRA, depois lá na UPF. Qual é o problema, né? É onde estão oferecendo palestras, palestrantes importantes e tal, mas aquilo ali não vai transformar o funcionário. Ele pode dar lá uma motivação por se sentir
por se sentir valorizado pela empresa, pagando, a empresa pagou a entrada para eu poder assistir essa palestra. É óbvio que alguma coisa, ou se espera que o funcionário extraia alguma coisa, mas não pode esperar grande coisa. Então, aqui, ó, balizador para escolher a modalidade da educacional, no caso, né? Se você quer palestras abertas, que eu falei, ou em qualquer lugar aí que tenha palestra, 1h30 eu tenho uma baixa interação do participante, porque ele é um participante passivo, ele está ali sentado ouvindo, né? Quantidade de participantes não tem limite. O cara pode palestrar para 400, para 500, vai depender do tamanho do auditório, né? Gerar insights, qual é o tipo de transformação? Gerar insights nas pessoas, foi bem aquilo que eu falei, aquele clique, isso é um insight, daqui me surgiu uma ideia, opa, é isso aí, agora eu entendi sobre aquele assunto, né? Palestras exclusivas, bom, aí é quando a organização contrata um palestrante. Aí, interação com o participante é médio. Por que é médio? Porque quando o palestrante ele vai trabalhar uma organização, um público bem específico, ele vai já buscar informações sobre aquele público. E aí ele vai direcionar a palestra para aquele público, para aquela realidade, para aquela organização, para aquele tipo de produto que a organização, ou é vendas, ou é produção, o ramo, né? Então, gerar insight nas pessoas, continua gerando só insights, ou uma sacada, só que já é uma sacada, quando o cara fala sobre a tua área, sobre o teu mercado, tu já começa a extrair um pouco mais, por isso que, né, eu tenho aqui uma interação participante, porque aí o participante tem até a coragem de fazer perguntas para o palestrante. É muito difícil numa palestra grande, e vocês devem ter experimentado lá na Ubra, alguém tem uma pergunta para fazer, ninguém faz pergunta nenhuma, extremamente passivo, dificilmente alguém faz uma pergunta, algum aluno faz uma pergunta. Agora, se você está lá na tua organização, você está com bem mais colegas ali, ó, 50, entre 50 e 500 é uma diferença, né? Você cria mais coragem de perguntar e há uma interação maior. Workshop presencial, 3h30, interação alta, como eu disse, né? Há uma participação ativa do aluno, né? Quantidade de pessoas, 20 pessoas, bom, workshop já não se faz com um número grande de pessoas, porque tu não tem como interagir com 50, 100 pessoas, né? Tem que ser mais, tem que ser menos pessoas. Tipo de transformação, desenvolvimento de competências, aí eu já começo a trabalhar no desenvolvimento de competências. Por exemplo, lá um workshop para usar uma ferramenta da qualidade, né? Então, você vai usar exemplos, você vai fazer com que a pessoa participe, use as ferramentas e tal. Então, ela já está desenvolvendo competências. E treinamento presencial, mais de 8 horas, a interação do participante é alta, a quantidade de participantes seria de 25, né, o limite de 25, e também desenvolvimento de competências. Mas tem que acontecer isso? Ele está proporcionando isso, mas só vai acontecer se a pessoa quiser, se o participante que estiver aberto à aprendizagem também, né, achar que que todo mundo que participa seja obrigado a aprender, a desenvolver competências, não sei, ele pode não estar aberto à aprendizagem, ele pode estar sempre, altamente contra aquele evento, né, aí por vários motivos, e aí a importância de se enxergar isso também, né, ou ele está ali só repetindo uma coisa, e eu já vi muitas organizações mandam a pessoa, não, mas vai lá também,
Ó, vamos dar um exemplo. Lojista, né? Aí vem o palestrante, o Teva, para falar sobre motivação ou de vendas. Ah, daí ele vai lá, aí passa uns 3 anos e vem o Teva de novo, outra instituição traz o Teva. Daí a organização vai e paga para os funcionários. Aquele que já foi uma vez, ele vai ver que o cara repete, muda algumas coisas, mas ele vai repetir aquela palestra. Então, onde é que está a motivação? Aí, mas eu tenho vários funcionários novos, beleza, mas não manda o antigo, a não ser que você queira fazer uma reciclagem. E mesmo uma reciclagem, ouvindo a mesma coisa, gente, tu já se bloqueia para não querer escutar. E aí passa-se mais 3, 4 anos e vem o Teva de novo e manda o cara de novo. Daí tu pediu, né? Daí tu botou o cal, uma pá de cal, né? O cara não vai estar aberto com tudo de novo. Aí ele só não vai com resistência, ele ainda vai incomodar e vai distrair quem está ouvindo pela primeira vez. Que é pior ainda, porque ele está prejudicando o colega sem querer. É porque ele está no lugar errado. Então, isso, a área de treinamento, se não tem área de treinamento, o gestor, ele precisa enxergar essas coisas. Já assistiu? Não assiste de novo, a não ser que seja um outro tema, completamente diferente. Gente, eu não estou avacalhando a palestra do Teva, eu só estou usando porque ela é uma realidade nossa aqui da região, ele circula muito pela região. E eu já assisti mais de uma palestra dele, e é a mesma coisa. E é a mesma coisa, ele muda, ele atualiza e tal, mas no fundo é a mesma coisa. Então, aqui, ó, exemplo da quantidade de pessoas para participar de um treinamento, tá? Para vocês terem uma ideia de como é importante a gente pensar nos detalhes também. Imagine um treinamento presencial de 8 horas de duração, que tem a finalidade de desenvolver a comunicação interpessoal em 30 alunos. Suponhamos que para atingir esse objetivo nesse curto espaço de tempo, o instrutor, ao longo do dia, né, deverá realizar ao menos 4 atividades em grupo, 2 pela manhã, 2 pela tarde, porque eu ficar a manhã inteira falando, a tarde toda falando, o pessoal vai dormir, eu tenho que criar atividades. E também para ele interagir, para não ser uma aula expositiva, mas ele tem que interagir, tanto é que um treinamento de comunicação interpessoal. Cada um dos 6 grupos, compostos de até 5 pessoas, irá discutir um problema por vez e apresentar o resultado para toda a turma. Na média, os 6 grupos necessitam de 20 a 30 minutos para cada discussão, 10 minutos para preparar a solução e mais 10 minutos para apresentá-la. Se multiplicarmos o tempo gasto por grupo para discutir, preparar e apresentar a solução para o número de atividades do dia, teremos 60 minutos gastos, 600 minutos gastos, ou seja, 10 horas investidas somente em atividades para treinamento, que deveriam ser de 8 horas de duração. Conclusão: é recomendável que exista de 20 a 25 participantes por turma, para que seja possível dar atenção adequada aos grupos, né, e haja tempo suficiente para a transformação das pessoas. Quer dizer, se eu tenho um número muito grande de alunos, e eu tenho que desenvolver competências, eles têm que praticar, e no momento que eles praticam, quando você elabora a aula, você tem que calcular esse tempo, porque senão não vai dar tempo para apresentar. Então, você cria toda uma motivação da pessoa para desenvolver o trabalho, e depois ele não consegue apresentar para o grupo. E isso estou falando da última ou penúltima atividade, porque a primeira e a segunda já consumiram a metade da aula da tarde, porque não foi feito bem o cálculo, ou o número de alunos estava muito grande, então o instrutor tem que diminuir o número de atividades. E, de repente, diminuindo o número de atividades, ele não vai atingir o objetivo, que é a mudança ou a melhoria de uma competência, ou o desenvolvimento de uma competência. Então, vejam como é importante a gente, não é só bota. Aí, o que vai acontecer se tem um número muito grande?
O instrutor, ele vai elaborar atividades mais simples, né, ou vai fazer uma mataçãozinha, porque ele tem que cumprir com as 8 horas, e ele quer concluir com os alunos, né. E aí também, o próprio instrutor também tem que se posicionar nessa hora. Então, se vocês estão se desenvolvendo como instrutores, ou pensam ou são convidados na organização para dar um treinamento, vocês têm que calcular essas coisas também. Ah, não, em 10 minutinhos fazem. Às vezes vocês podem ver em sala de aula, que os 10 minutinhos se tornam 30 minutos se o professor deixar, né? E às vezes em 10 minutos daria para fazer, mas é que as conversas paralelas consomem, ou quando o exercício é de muita reflexão, não, realmente tu consome, porque aí um não concorda, e daí o outro discorda, e aí vai indo até chegar a uma conclusão de um todo, né, de comum acordo. Portanto, o balizador para a escolha da modalidade educacional é o grau de transformação dos alunos que a organização deseja, né? Para realizar o orçamento do plano, é importante apresentar os quantificadores a seguir. Quer dizer, qual é a carga horária desse curso? É de 8 horas, é de 16 horas, é de 24 horas? Qual é a quantidade de alunos? Qual é a quantidade de professores, instrutores, de tutores, no caso de disciplinas em AD, de cursos em AD? Quantidade de turmas, então vão ser 20 alunos 20 alunos por curso. Quantas turmas eu vou ter que formar? Porque eu quero lá dar para toda a área administrativa, por exemplo. Toda a área administrativa vai dar 50 pessoas. Bom, então se são turmas de 20, eu tenho 2 turmas e meia, então não preciso fazer de 20, eu posso fazer lá 17, 17 e 16. Quantidade de tutores, professores e instrutores também. Se eu estou fazendo, por exemplo, por módulos, né, primeiro módulo, comunicação, segundo módulo, uma bem técnica, bom, são professores diferentes, eu vou buscar de fora, vai ser instrutor interno, porque muitas organizações têm os seus instrutores internos, né? Ele pode ser um profissional de uma área específica, mas ele também desenvolveu técnicas, a organização preparou ele para ele dar treinamento. Ou pode realmente ser um instrutor. Quando a empresa é de grande porte, normalmente ele extrai um técnico, né, da linha de produção, um técnico, e vai desenvolvendo ele para ele ser um instrutor. Por quê? Porque ele conhece o processo e desenvolveu habilidades para ministrar treinamentos, né? Ou você também pode contratar, são custos distintos, que a gente está falando aqui, orçamento do plano de treinamento. Quantidade de turmas, tempo para a criação do conteúdo, daí se também, de repente, é um instrutor interno que vai dar treinamento pela primeira vez, ele tem que preparar o material, ele tem que desenvolver o polígrafo, por exemplo, um polígrafo, que seja, sei lá, para o aluno poder acompanhar, registrar, então ele vai dar, ele precisa preparar esse material. Quanto tempo ele precisa para isso? Tempo para ministrar as aulas, né? Tempo para ações de pós-treinamento, tempo para ministrar as aulas. E aí vai ser durante trabalho, vai ser fora no horário de trabalho, né? Essa pessoa vai estar lá trabalhando lá na sua função, e aí ele é deslocado na hora, ou aquela semana ele não trabalha na função dele, na outra função, no caso, né? Quando isso acontece em empresa de médio porte ou pequeno porte, não cabe ter um instrutor, pagar um instrutor só para ficar ali dando treinamento, porque tu não tem tanto treinamento para dar, e uma pessoa não é boa em tudo.
Então, você pode ter uma pessoa preparada para dar treinamento, mas que exerce uma outra função também dentro da organização. Claro que aí você tem que ver toda a parte legal disso, se vai afetar, não vai afetar, se lá no futuro ele não pode botar na justiça por estar exercendo duas funções, enfim, não que ele faça as duas coisas ao mesmo tempo, né? Mas ele pode receber uma gratificação. A coisa, gente, é vocês pegarem bons técnicos e obrigarem eles a serem instrutores. Nem todo mundo serve para ensinar. Não sabe falar, não tem paciência, né? Enfim, não tem aptidão para isso. Então, não pode, é prejudicar os demais. E aí aquela pessoa também, porque ela sofre muito por fazer uma coisa que ela não gosta, né? E tempo para ações pós-treinamento, quer dizer, depois do treinamento, o que vai ser feito, né? O que vai ser avaliado? Vai ser feita uma reunião, vai ser feito o quê? Também tem que ter esse tempo. E aí, essa pessoa, se é, por exemplo, um professor externo, um instrutor externo, não é só tu contratar pelas 8 horas, 2 turmas, 16 horas, mas se ele tem que voltar para pegar um feedback, porque muitas vezes tu está dando treinamento, tu não consegue pegar todo mundo e ver se o pessoal pegou, aprendeu mesmo ou não. Então, deixa ele fazer o treinamento, um dia depois ou 2 dias depois, vai fazer aquela reunião de feedback, e aí o pessoal vai dizer assim, e aí, pessoal, entenderam? Vamos lá, quais são as dúvidas? E daí começa a questionar para ver se o pessoal realmente entendeu ou não entendeu. E aí, esse profissional tem que ser pago por essas horas, vai estar lá um contrato que é só entre as 16 horas, tudo isso tem que ser visto e tem que entrar no orçamento. Aqui, no caso de preparação do conteúdo, tá? Você vai fazer polígrafo impresso, vai ser... Como é que vai ser feito isso? Né? Que materiais você vai dar para o funcionário? Tudo custa, gente. Até uma caneta custa. Eu vou fazer um treinamento. Sim, tá, um treinamento de 8 horas. O funcionário não vai trabalhar na sua área de trabalho, ele vai ser aquele dia de só vai e lanche. E o cafezinho para não dormir. E o almoço. Vai ser na empresa, vai ser fora. Tudo tem que ser visto. Depois a gente vai ver o checklist ali. E aí, tudo entra, vai ter que entrar no orçamento. E em cima disso, a decisão vai ser feita. Eu já vi treinamentos que eram para ser de 48 horas e coisa, uma semana, se reduzir para 2, em função de valores. Não, vai ficar muito caro. Mas isso aqui não vai dar. Ou, vamos fazer no hotel tal. Tá, quanto custa alugar um salão um salão, né, que a gente chama uma sala de treinamento em um hotel? Bom, será que não dá para fazer, que nem lá, a Ubra é um exemplo, quantas escolas vêm fazer eventos ali na Ubra por gentileza, porque, sabe, ou troca, em vez de ser pagamento, fazem uma troca, né, uma troca de alguma atividade, de alguma prestação de serviço, porque é muito caro alugar, é muito caro. Então, tudo isso tem que levar em conta na hora, tudo isso faz parte do teu orçamento do plano de treinamento. Aqui também, você vai trazer um palestrante. Não, vamos trazer lá o Karnal. Quanto que vocês acham que custa um Karnal? Custa mais de 30 mil reais para uma noite, para uma palestra de 2 horas, por exemplo. Então, mas daí o que tu vai fazer? Tá lá no teu orçamento. Bom, eu vou atender a 400 pessoas. Então, você divide lá, não, o custo desse evento vai sair lá, eu vou inventar agora, tá, gente?
vai sair R$ 50 por pessoa. O palestrante, mais o aluguel do estabelecimento, mais não sei o quê, mais não sei o quê. Ah, tá. 50 por pessoa. A organização aceita, né? O total é 40 mil, mas vai sair 50 ou 100 reais ou R$ 200 por pessoa, né? Porque você divide para você ver quanto que vai dar por funcionário, né? Você só, olha, estou te dando um curso, estou te dando um treinamento, estou te dando uma palestra de R$ 300. E outra, então, às vezes a pessoa não quer aproveitar quando uma instituição lança aí, né, vai vir um palestrante aberto ao público, R$ 100. Muito caro e tal. Aí quer fazer uma palestra fechada, vai dar 500 por funcionário, 1.000 por funcionário. Pô, por que não aproveitou? E a área de treinamento tem que estar ligada nessas coisas. Tem que estar ligado para aproveitar essas oportunidades, porque com certeza é mais barato quando você quer fazer uma coisa mais leve, assim, né? Buscar aonde uns palestrantes estão naquele mercado. Calendário. Definição da época consiste em determinar o momento em que cada necessidade de treinamento deve ser suprida. A elaboração do calendário deve envolver a disponibilidade não apenas das pessoas, como dos recursos e do local a ser utilizado para o treinamento. Então, disponibilidade não apenas de pessoas, quer dizer, disponibilidade dos funcionários, mas se a organização tem dinheiro para pagar naquele mês, naquele período, e se tem local para ser utilizado para aquele treinamento. Pode estar tudo já alocado, né? Observação, quando a empresa possui um plano de carreira que define previamente quais os conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias para o cargo, as épocas em que deverão estar aptos à promoção e atribuição de novas responsabilidades. Esse plano de carreira praticamente define o programa de treinamento para os funcionários neles inseridos. Quer dizer o seguinte, que se a organização tem um plano de carreira, já está dizendo ali quais os cursos que ele precisa fazer para ele galgar novas funções, né? E aí, claro que daí a gente está falando de grandes organizações, né? Eles já meio que preveem, né, quem precisa fazer para ser promovido, né? E aí, esse plano de carreira também dita muitas regras no sentido assim, olha, nós temos X pessoas, ou a tendência é que vai ter vaga, vamos supor, um gerente você está organizando abrir mais uma unidade, prevista para ser lançada daqui a 4 meses. Essa unidade vai ser extraído, o gerente daquela unidade vai ser extraído dessa organização. Esse gerente X vai para aquela organização, vai ter uma vaga aqui de gerente. Aí essa vaga tem que ser preenchida, melhor ser preenchida pelo interno, né? Então nós temos X supervisores. Quais deles precisa de treinamento que exige no plano de carreira que tem esses cursos? E assim você vai indo, vai buscando, né? Bom, vai ter um supervisor aqui que vai para ser gerente? Sim, vai vagar um supervisor. Quais são os públicos que poderiam se candidatar à vaga de supervisor? E o que eles vão precisar? Então, você vai, assim, puxando, né, os treinamentos. Para agendamento, precisa ser levado em conta que não pode ser marcadas capacitações em datas que prejudiquem a empresa, como fechamento de vendas do mês, balanço, mudanças organizacionais. É óbvio, né? Você não vai marcar treinamento em final de mês, quando a organização tem um problema de fechamento de vendas, né, vamos supor, principalmente na área de comércio, a virada do mês, ninguém vai querer em treinamento se ele precisa fechar sua meta, o vendedor vai querer sair para vender, o gerente quer que ele esteja na rua vendendo,
né? E aí você cria um evento. O cara não vai, se vai contrariado, já vai criticar e não vai estar aberto à aprendizagem. Da mesma maneira, a contabilidade precisa fechar, o financeiro precisa fechar, e aí você cria um treinamento, né? Ou a organização está prevendo uma mudança de processo, e aí você cria um treinamento. Uma coisa é treinamentos que é para preparar o funcionário para aquela mudança. Outra coisa é criar um treinamento durante a mudança. Também, antes de definir as datas e horários, deve ser discutido se os treinamentos serão realizados dentro do horário de trabalho dos colaboradores ou nos fins de semana, assim como as horas de treinamento serão consecutivas ou alternadas em dias da semana, se haverá ações de treinamento online, como sustentação de aprendizagem. Então, assim, vai ser corrido toda semana? Não, vamos fazer treinamento somente na segunda. Cada módulo vai ser numa segunda-feira. É no horário de trabalho ou é fora do horário de trabalho? E aí você vai ter que combinar ou com o sindicato ou com os funcionários, que aquilo vai ser transformado em banco de horas, ou vai ser pago hora extra. Porque se ele está num treinamento pela empresa, ele é a mesma coisa que ele estiver trabalhando, né? Também, se vai ter, vamos supor assim, você dá um treinamento e atividades vocês fazem em casa online, né? Para ter o treinamento online, você tem que preparar o treinamento, você dificilmente pode liberar isso para casa, porque você tem que oferecer condições para o funcionário fazer dentro da organização, porque o funcionário não tem obrigação de ter internet, o cara não tem obrigação de ter computador. Então, aí, a organização é que tem que oferecer essas condições de treinamento. Tem que ter uma sala, um labim, né, ou, então, computadores que permitam rodar um programa de treinamento, de atividades e tal. E aí você vai ter que liberar ele para fazer durante o horário de trabalho. Instrutores e tutores. É muito importante que a escolha das pessoas que irão colaborar nos treinamentos não seja somente considerado suas competências como instrutor, tutor, mas também se o seu conhecimento e perfil são adequados ao público. E o instrutor pode ser funcionário da empresa ou contratado para execução. É muito importante, né, pessoal? Eu já participei de treinamentos, de eventos com instrutores equivocados. Ou um instrutor, né, com uma linguagem muito mais formal para um grupo de funcionários de condições mais de estudo menor, né, vamos lá, ensino fundamental, chão de fábrica, certo? E o que Acontece? Acontece que, eu já falei isso na aula passada, acontece que o ouvinte, né, o aluno, ele não vai entender algumas palavras, e ele não vai dizer que não entendeu. E aí prejudica a aprendizagem. Também o inverso também é importante. Você vai botar lá um instrutor, um tutor extremamente chulo para alta gerência, diretoria e gerência. Só por ele ser assim, ele já perdeu prestígio diante dos diretores. Sabe, quem é esse semi-analfabeto aqui para dizer o que é importante e o que não é? Então, vejam que é importante a gente, quando vai escolher, quando vai captar esses instrutores no mercado, que eles sejam adequados ao público da qual você vai ofertar, né? É óbvio que um instrutor bom, ele tem que se adaptar aos dois públicos, mas nem sempre sua linha, né? Não, eu sou instrutor de mecânico.
né? Então, eu me formei na mecânica, eu sou mecânico, passei 30 anos trabalhando em mecânica e me especializei em treinamento prático de mecânica, prático e um pouco teórico. Não adianta botar ele lá para os diretores, né? Como também não adianta botar ele lá, botar um consultor que fez isso, e fez aquilo, fez aquele outro, nunca trabalhou com gente de peso de fábrica e achar que ele vai lá se encontrar com o pessoal. Não, eles não vão ter sintonia. Preparação dos instrutores e tutores. É fundamental que o instrutor tenha informações sobre a turma e os alunos, ele tem que conhecer o seu público. Qual a postura a empresa espera que ele tenha, dicas de apresentação pessoal, como devem ser a abertura, fechamento de treinamento, quais são os formulários de registro. O instrutor precisa ter conhecimento sobre a empresa no geral, como características de mercado, a região em que ele atua, produtos e serviços, com as quais trabalha, né? O instrutor também deve ser corretamente instruído e não fazer marketing pessoal. Bom, olha só, isso é muito importante a gente alimentar de dados, e se você é um instrutor, se ligar nessas coisas. Por exemplo, vocês já assistiram várias palestras lá na UBRA, e vocês veem que o palestrante está lá na frente e conversa, ele está sempre ali conversando, né? E o que vocês acham que eles estão fazendo ali? Não é só papinho, assim, de distração, quais são os cursos, o que os alunos, quais são as regiões que eles moram, que eles trabalham. Por quê? Porque ele já está ali, e o ideal desse palestrante é perguntar antes. Muitas vezes eu passo muitas informações para os palestrantes quando a gente está combinando, né, a palestra. Por quê? Para ele saber o público, para ele direcionar exemplos para aquele público, né? E aí muitos pegam exemplo, vocês administradores, vocês que não sei o quê, por quê? Porque ele já sabe que público que ele está lidando, né? E dentro da organização, da mesma maneira. Não, a equipe aqui é toda ela de acabamento. Não, essa equipe toda aqui é da área administrativo financeiro. Essa equipe aqui é toda. Aí ele vai dar exemplos, ele vai buscar tentar linkar a teoria com a prática do público dele, né? E também é importante ele conhecer a cultura da organização, a visão, a missão também, porque ele tem que saber qual é a linha de pensamento, de conduta da organização. Porque é importante ele não sair fora da exemplos diferentes daquilo que a organização pensa, né? E também o instrutor deve ser corretamente instruído e não fazer marketing pessoal. Até tem uma experiência muito interessante, e aí os alunos do RH que estão me assistindo, que estão aí na aula, passaram por isso, alguns passaram por isso, que a gente fez um curso, né, que o curso levantou uma verba, e essa verba, então, ele ofereceu para os alunos do curso um treinamento, tá? E aí foram os próprios alunos que negociaram com o palestrante, decidiram que curso que ia ser e tal. E no dia do curso, depois os alunos vieram me contar o que aconteceu com o palestrante, né? Na verdade, o instrutor, né? Ele ficou quase que a metade do treinamento todo falando dele, dos cursos que ele oferecia, do que ele era formado, que não sei o que, não sei o que. Ele queria se vender no momento em que ele já estava sendo pago para fazer um treinamento. Isso é muito errado, isso é muito errado. Quem participou desse treinamento lembra, e essa pessoa não entra mais numa organização da qual vocês estão trabalhando. Eu tenho convicção disso, que se vocês ouvirem o nome dele, vocês dizem assim, não, esse cara não. E ele entendeu isso também, porque nunca mais me procurou. Então, ele viu que ele mesmo cometeu várias falhas,
né, nesse treinamento. Então, é muito importante, né, e aqui, ó, combinar, né, combinar com ele, bom, vai ter apresentação pessoal, quem é que vai apresentar o palestrante? É a área de treinamento, é o gerente, é o diretor, ou não, é ele que vai se apresentar. Vai ter uma abertura e vai ter um fechamento, o instrutor precisa saber disso, porque ele precisa prever isso, porque numa abertura, eu vou contar aí, a minha aula é de 8 horas, começa às 8 e vai até meio-dia, não vai começar às 8, querido, vai começar às 8h30, 8h15, por quê? Porque o diretor quer dar uma palavra para os funcionários que estão recebendo esse treinamento, depois ele vai apresentar o instrutor e tal, então já não começou 8 horas. E fechamento é a mesma coisa, não, nós queremos entregar o certificado no final da instrução. Bom, então a aula não vai terminar às 6, a aula tem que terminar às 5h15. Por quê? Porque tem que vir lá o cara do RH fazer aquele fechamento, ou um gerente fazer o fechamento, e dizer da importância, blá, 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 e entregar os certificados. Então, o cara ali perdeu 1 hora de aula. Então, o meu treinamento não é de 8 horas, é de 7 horas. Viram como é importante a gente abrir e combinar isso antes? Combinar com o palestrante, senão o cara diz, mas não vai dar tempo, eu não consegui, e daí, porque quando você sabe a hora que tu tem que terminar, você se gerencia no horário, né? Os registros também. Bom, é para ter chamada, registro de presença, tem que dizer para o instrutor, olha, você tem que passar essa folha de registro no início da manhã e no início da tarde. Agora, não adianta chegar lá na metade da tarde e dizer, passa, sabe? Se você se organizar, tudo flui e tudo dá certo. Checklist da infraestrutura do treinamento, né? Então, a infraestrutura, tu tem que ver se tem mesa, se tem cadeira, se tem flip chart ou quadro, projetor, computador, acessórios, formulários, microfone, se vai ter atividades instrucionais, se o ambiente tem ar-condicionado, quer dizer, eu vou alugar tudo que for necessário para o funcionamento harmônico da sala, proporcionando bem-estar aos participantes. Bom, é baita de um verão, e eu vou botar lá 20 pessoas numa salinha, quente, e você quer que todo mundo fique muito feliz e aprenda? Não é um ambiente adequado, né, para ficar um dia inteiro, tanto muito calor quanto muito frio, né, ver todas essas coisas, mas depois a gente vai ver um checklist, aqui ó, checklist completo. O ideal, gente, é vocês fazerem um checklist mais ou menos assim. Eu até anexei esse checklist em Word que vocês possam trabalhar, eliminar linhas que vocês não querem e tal. Mas aqui, ó, se tenta fazer o mais completo. Então, o nome da empresa, o nome do treinamento, o instrutor que vai dar o treinamento, o departamento ou setor que vai receber o treinamento, a data do evento e o responsável que está organizando o evento. Que nem sempre é o instrutor. Se o instrutor é interno, até pode ser ele, mas se ele é externo, quem tem que ver isso é a organização. Mesmo que o instrutor que traga, mas você tem que checar se ele vai trazer mesmo. Então, aqui, ó, como tem vários itens e nem todos os eventos você vai usar todos, marca os que você vai utilizar, o que você precisa checar nesse específico evento. Vamos por lá. Se for um treinamento lá de 20 horas, né? Aprovação do dimensionamento, aprovação do conteúdo, 20 horas vai ter conteúdo e vai ter atividades. Checar.
alocação do educador adequado, se vai ter contratação externa, escolha do layout certo da aula, daí isso aqui tem que ser feito junto com o educador, distribuição adequada das mesas, disponibilidade de banheiro, opa, se é dentro da minha empresa, é óbvio, né, que tem banheiro, e quem tem já uma sala de treinamento já viu isso, então você não vai marcar isso aqui. Aqui a aprovação de dimensionamento é o tamanho do curso, de 20 horas, tá? Transporte e acesso das pessoas no local. Se é dentro da organização, não tem por que providenciar transporte. Agora, se vai ser lá, numa sala de eventos, numa casa de eventos, se vai ser num hotel, os funcionários conseguem ir lá. Se você vai dar para gerente, não tem problema, mas abaixo de gerência você tem que já começar a se ligar, se não vai ter que arranjar transporte. Acessibilidade, se você tem funcionários com necessidade, com deficiência, né, você tem que ver se naquele local tem acessibilidade. Ou providenciar, por exemplo, você tem cadeirante, não tem elevador e tem 3 lances de escada. Quem é que vai levar o cadeirante para lá? E assim sucessivamente. Cultura e valores da empresa. Tem que estar sempre se preocupando. O instrutor conhece a cultura e os valores da empresa, tem que ser informado isso. Se o local está adequado à cultura e valores da empresa também. Conhecimento do perfil dos palestrantes, opa, já foi passado para o instrutor o perfil dos participantes, vestimenta adequada do educado quer dizer, do aluno, a vestimenta adequada, gente, tem que avisar, um exemplo, às vezes uma organização, por exemplo, que tem por tradição fazer um evento, a reunião dos vendedores de toda a rede da Magazine Luiza. E nesse evento vai ter shows, depois vai ter palestras e não sei o quê. Tu tem que dizer, opa, como é que é a roupa desse vendedor aqui, dos meus funcionários que vão lá para São Paulo num evento. Os caras têm que dizer, olha, vai ser traje esporte, traje especial, entrega de prêmios de melhor vendas, o melhor desempenho, normalmente já são coisas de mais cerimônia, ou então vai ser por exemplo, de prática, né, campo, que aqui às vezes acontece, né, você vai visitar lá a Stara vai fazer um dia de campo, e aí as vendedoras das concessionárias, né, que revendem máquinas da Star, vão lá de salto alto. Opa, dia de campo, bota, sapato confortável, calça, não saia. Vocês entendem? Tem que estar adequado ao treinamento. Apostilas e material didático, se nesse evento precisa, marquem aqui. E o que é aqui, ó? Verificação, marcar ok ou descrever o problema. Foi visto, ok. Foi visto, ok. Escolha do layout certo da sala. Não conseguimos contato com o instrutor, coloca aqui por quê? Não conseguiu, então está em aberto, que tem que ser visto ainda, né? Então, esse checklist, você tem que escrever aqui, se o que você verificou, se está ok ou se não está ok. Aqui, ó, acesso à plataforma de educação. Quer dizer, se tem um login, uma senha, tem que dar um login e a senha para os alunos, né? O pessoal da TI providenciou, está ok. Se não, pasta, bloco, folha, caneta, quer dizer, se eu vou fazer um evento maior, e aí eu preciso providenciar pasta, providenciar folha, providenciar caneta, tá tudo certo.
Quer dizer, se o meu público convidado é para 500 pessoas, tem que ter 500 pastas, e não 300 pastas. Nunca vem todo mundo, e vai que resolvam chegar a 400 e você só fez 300 e foi convidado 500. Computadores e caixas de som amplificadas. Não é para chegar no dia lá, com o palestrante lá e o pessoal entrando na sala, testar o som, testando. Chama lá o eletricista, a tomada não funciona. Não, tudo isso tem que ser visto antes. Tudo isso tem que ter certeza que funciona. Data show funciona? Laser pointer é aquela canetinha. Se tem canetinha ou não tem canetinha, aquela que vai marcando no data show porque o palestrante está longe. Quadro branco ou flip chart com canetas, isso muitas vezes é em sala de treinamento, não tem quadro, né? Porque às vezes é uma sala de reuniões que não tem quadro. Então, tu tem que providenciar um flip chart. O que é flip chart? Flip chart é um cavalete, né? Onde você compra aquelas folhas grandes, prende aquelas folhas e com caneta o professor vai escrevendo. Às vezes você precisa fazer uma demonstração de um cálculo, fazer a demonstração de um desenho, né? Pegar a opinião das pessoas, fazer um brainstorm rapidinho. Então, esse tipo de ferramenta é importante o instrutor ter. Existe dentro da organização? Tem ou não tem, né? Materiais das dinâmicas de grupo ou gamificação. Materiais de dinâmicas, quer dizer, quando tu contrata o instrutor tem que dizer o que ele vai trazer e o que a organização, o que compete à organização. Gamificação é assim, quando você pode fazer algumas, isso não é joguinho, qualquer joguinho, não, é quando você faz, através de algum jogo, alguma dinâmica para desenvolver uma competência, tomada de decisão, né, liderança, gamificação pode fazer em várias áreas, né, lista de convocação de participantes, é importante, mas é o funcionário, vai ser feito aqui, importante o funcionário saber, ele tem que saber com antecedência, por quê? Porque, de repente, é muito importante para ele não está sabendo e marca uma consulta médica, né? E aí, ele não vai, ele deixou de receber aquele treinamento que depois vai afetar ele lá na carreira em cargos de carreira, né? Na carreira, no crescimento dele dentro da organização, né? E até porque serve para avaliação. Por exemplo, o cara foi convidado 1 mês antes, 2 meses antes, assinou que está ciente que naquele dia vai dar treinamento. E aí, no dia do treinamento, ele disse assim, eu tenho uma consulta médica. Se ele não tem uma boa justificativa, é porque ele arranjou uma consulta médica para não fazer treinamento. Enquanto que os outros estão lá recebendo treinamento. Também está mostrando o interesse que ele tem na organização para uma futura avaliação. Durante a ação educacional, quando você vai apresentar um instrutor, você tem que conhecer o instrutor. Quem é o Pedro? O Pedro é um engenheiro formado na Universidade X, trabalhou já em fulano, ciclano, trabalha há 10 anos em treinamento na área de torno. Quer dizer, eu tenho que saber quem é esse instrutor. Até porque, primeiro, tu tem que saber porque tu está contratando ele. Segundo, o aluno, no caso, que vai receber o treinamento, ele também tem que valorizar esse instrutor. E muitas vezes ele vai valorizar pelo currículo dele. Opa, esse cara não é qualquer um. Ele já trabalhou naquela empresa, ele já deu treinamento para aquela empresa. Aí ele abre o coração para receber aquele treinamento. Mas se ele não conhece o cara,
de repente ele não dá tanta importância. Agradecimentos para a abertura, quer dizer, vai ter abertura, sim ou não? Tá, vai ter abertura. Quem vai abrir? Quem já preparou um protocolo? Porque a gente chama de protocolo, né? Fazer um protocolo. A gente fazendo um protocolo, mas você não erra. O risco de errar é muito pequeno. O que é um protocolo? É de dizer 8 horas, abertura. Quem vai falar? Passo a palavra para o diretor Roberto. O diretor vai falar por 10 minutos. Depois, pega de novo o cara que vai ser o cerimonial, né? O mestre de cerimônias. Mas até para uma instrução, até para o treinamento, sim, para não errar, para o aluno entender que aquilo ali é importante, para você valorizar o treinamento. Não é assim, ó, entrem aí, chega lá um cara, oi, tudo bom? Eu sou o Roberto, eu sou o instrutor de vocês, eu vou ensinar para vocês. Ah, tá. Não tem ninguém na empresa para representar a empresa, para valorizar aquele instrutor, para dizer, olha o que a empresa está fazendo por vocês. Onde é que está o endomarketing nessa hora? Isso aí, você valorizando o treinamento, você está fazendo endomarketing. Você está dizendo, a empresa está preocupada contigo. Nós estamos aqui botando um profissional externo para te passar uma instrução, para te passar te treinar para você desenvolver uma competência. Lista de presença. Bom, eu convoquei, agora está na hora de eu pegar e fazer a chamada, né? A lista de presença. Realmente, estavam os funcionários que foram convocados, bom, eu convoquei 20 e vieram 12. Até isso eu tenho que verificar. Até porque depois eu vou certificar ele. Para eu certificar ele, eu tenho que saber que ele esteve. E se a gente for pegar lá as ISOs, a ISO vai me exigir que ele vai lá na pasta do funcionário e vai pegar um certificado, tá? Vamos lá, ele vai lá primeiro lá nas funções do funcionário. Para ser auxiliar administrativo financeiro, ele precisa ter esses ensino médio completo, ter o curso disso, disso e disso. Tá. E aí, quem é que dá esses cursos? Não, a organização oferece esses cursos. Então tá. Então eu vou lá na pasta do funcionário e vou lá ver se ele tem aqueles 3 cursos. Pego um curso, esse certificado. A empresa que deu, sim, foi a empresa que deu esse curso. Então eu quero ver a lista de presença do senhor Eduardo aqui nesse curso. Porque eu posso também inventar, fazer certificados, botar na pasta do funcionário, o auditor pega, ele tem os 3 cursos. O Eduardo nunca teve esse curso aí. Ele nem sabe que na pasta dele tem certificado. Então, a maneira do auditor eu quero ver a lista de presença e quero ver a lista de convocação. Aí eu tô com tudo amarradinho, né? Etiqueta de identificação das pessoas. Bom, se o evento é grande, e nem todos se conhecem, é importante fazer a etiqueta de identificação. Como também é importante se você tem um instrutor externo, porque tu identificando os funcionários, né, o instrutor vê lá, ele vai chamar as pessoas pelo nome, mas ele precisa enxergar, senão, como é que é teu nome? Ana, então, Ana, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, daí ele quer chamar de novo a Ana, mas não lembra mais o nome da Ana, daí. Aí ele a Ana tá identificada, beleza. Fica mais fácil, né, de interagir. Avisos e procedimentos de segurança, então tá, nos eventos grandes, né, alguns avisos que são necessários em função do local
Acordos de intervalos, interrupções celulares, isso é muito importante. Se tu vai fazer um treinamento longo, de um dia, de uma manhã inteira, de um dia inteiro, de vários dias. Então, assim, pessoal, é de 8 horas, nós vamos fazer, é sempre 8 horas, vai começar, não vai começar 8h30, então esteja na hora. O intervalo vai ser das 9 às 9h15, ali na sala ao lado. Ao meio-dia, o almoço vai ser oferecido nesse local, ou o almoço vai ser lá no restaurante do Zezinho. Tudo isso tem que ser explicado antes. Aí o funcionário, ou quem está fazendo o curso, ele fica tranquilo que tudo foi pensado. Tudo foi pensado. Você não fica, Caem, quando que a gente vai sair do almoço, hein? O dia que a gente vai comer? Sim, porque se a gente estivesse lá na empresa, estava lá. E agora aqui, quem paga? Quem é que vai pagar o almoço? Tudo isso, daí eles dizem assim, não, a gente come fora e apresenta a notinha. Não, você tem um orçamento limitado, já negocia com o restaurante mais próximo ou mais adequado, e diz, o restaurante fulano de tal, nós fizemos um convênio com o restaurante fulano de tal, né, vai ser pago a comida tal, o buffet livre, né, com um refrigerante. Com a bebida X. Por quê? Porque não é o momento de tomar cerveja, por exemplo. Então, não é o momento de você liberar, né? Então, isso tem que ser pensado também. Então, aqui, alimentos, bebidas, copos. Vamos fazer coffee break. Quem vai fazer? Quanto vai custar esse coffee break? Né? Quem vai providenciar? Quem vai trazer lá? Vai montar lá? Não, mas eu sou homem, eu não arrumo essas coisas. Se é tua função, tem que fazer. Ou então você tem um assessor ali para te ajudar. Café, enfim, limpeza constante. Bom, aí também, se você está alugando um local, é com limpeza ou sem limpeza? Quer dizer, eu recebi limpo, tenho que entregar limpo, ou vocês têm aqui uma faxineira que vão limpar, amanhã de manhã está tudo limpinho. Parece assim, até isso. Até é verdade da área de treinamento. Acesso à plataforma de EAD, da mesma maneira. Né? Vamos fazer um treinamento agora, nós vamos para o Labim, todo mundo com seu computador, ou então, traz seus notebooks, né? Em qual plataforma, qual é o login, qual é a senha. Depois da ação educacional, quer dizer, depois do treinamento, tu tem que ter certificado. Bom, certificado tá ok, quer dizer, eu vou fazer de tal maneira que no final do treinamento o aluno já receba, ou eu vou entregar 2 dias depois, um dia depois. Formulário de avaliação de reação, é aquele formulário de que saiu, terminou o treinamento, ele já preenche. Atividade pós-aula, quer dizer, o instrutor vai voltar outro dia para fazer revivar os assuntos para ver se realmente as competências foram desenvolvidas, enfim. Ou um teste de conhecimento. De repente, realmente tem que fazer uma prova, ou prova prática, ou prova teórica. De novo, acesso à plataforma, né? Bom, eu circulei, né? Eu marquei aqui o que é importante para aquele tipo de treinamento, eu dou uma resposta se está tudo providenciado, ou quem ficou de providenciar, escrever aqui, e no final alguém tem que aprovar, né? Pode ser o próprio responsável pelo treinamento, ou pode ser a gerência responsável pelo treinamento em si, né, que no caso, gerência de RH, ou supervisor geral de RH, enfim, ele vai botar seu nome, ele vai assinar, botar seu cargo e a data que aprovou esse checklist. Claro, é um checklist completo, né, gente? Aqui, eu botei um exemplo para vocês, só para vocês terem uma ideia de como a gente tem que se preocupar. Vamos fazer um treinamento um atrás do outro, né? Vamos fazer um treinamento em U,
ideal para debates, né, onde, como é que é, não é o treinamento de nuca a nuca, né, tu vai vendo a nuca do colega e a nuca do colega, mas aqui é um treinamento onde a gente pode fazer debate, onde a aula expositiva pode se interagir bastante com o instrutor, né, porque o instrutor está enxergando todos. Você pode fazer treinamentos de duplas ou de trios, né, onde por que eu vou fazer aqui? Porque aqui eu quero que debata entre dois, ou entre três, ou entre quatro aqui, né, então aqui eu estou fazendo coisas mais práticas. O prática, gente, não só é habilidade manual, mas às vezes habilidade de raciocínio, mas aonde tem que haver uma discussão. Aqui é mais uma palestra, é mais uma instrução, é mais o instrutor passando a informação. Aqui é o instrutor passando informação, mas também interagindo mais com o público. Aqui já é aula mais de prática, né? E aqui eu botei exemplo de fotos, porque eu ainda posso ter mesas assim, né? Ou então bem classes de escolares, mas eu posso colocar aqui cadeiras mesa, né? Que tem o braço. Normalmente, quando as empresas têm sala de treinamento, eles têm essa de braço, né? Aqui já é para uma palestra, para uma instrução, onde aqui a intenção é que o aluno escute, né? O público escute mais, né? Aqui, ó, trabalhos em grupo. Aqui, trabalhos em U, onde há uma interação com o palestrante, mas vejam que nunca é muita gente, aqui até é bastante, né? Mas quando você quer bastante interação, não se trabalha com muitos alunos, né? Essa mesa, essa classe aqui, mesa, cadeira, abraço, há uma polêmica até na universidade, que tem professores que defendem essas cadeiras e tem professores que defendem mesa com cadeiras. Mas diz assim, o que acontece quando você senta numa mesa, né, com a cadeira aqui? Você já criou uma distância do aluno com o professor. A mesa já te dá um limite, né? E aqui ele não te dá esse limite. Na cadeira com o braço não te dá esse limite. Você está mais próximo do professor. No entanto, para o aluno fazer atividades, essa cadeira aqui é ruim, porque ela é pequena, você quer escrever, quer calcular, e aí você bota borracha no colo, uma folha ali, a calculadora, e acaba não conseguindo trabalhar bem. Se você vai dar uma instrução de 2, 3 horas, um curso, de 15 horas, 16 horas, agora, quando você vai dar aula de um semestre, é diferente, né? É diferente. O aluno precisa de livros, vamos supor, para pesquisar, e aqui já te dá uma condição ruim de trabalhar. Então, é essa controvérsia, né? Por exemplo, os alunos aqui do RH, eles têm aquela última sala lá, que as classes estão em U. Tem alunos que se sentem incomodados com aquele tipo de formato de sala. Tem outros que não. Também, se você tem muitos alunos, não é o adequado, tu tem 2 camadas de U, né? Porque tem 40 alunos na sala. O ideal ali seria 25 alunos. E não tantos alunos assim. Então, ela é um U meio equivocada.
Se a ação de desenvolvimento for modalidade EAD, a infraestrutura necessária deve prever o correto funcionamento do sistema. Essa modalidade pode ocorrer ou não com a mediação de um tutor. Isso será definido de acordo com os objetivos da aprendizagem estabelecido pela empresa. Então, de repente, é um treinamento que precisa de um tutor. É aquele professor para tirar as dúvidas, né? Que nem sempre o aluno vai saber tudo, né, numa aula em EAD. E volto a dizer, quando você faz aulas em EAD, você tem que proporcionar condições para o teu funcionário. Ele não é obrigado a ter isso em casa. Ele tem que fazer, a empresa tem que proporcionar condições dele fazer o curso dentro da organização. Treinamento piloto. Se houver muitos modos, sugere-se planejar uma turma piloto a fim de verificar todos os itens utilizados na ação de desenvolvimento. Isso inclui avaliar a quantidade de conteúdo, se a carga horária foi apropriada, a pertinência das atividades e a performance do instrutor, entre outros. Depois de realizar o treinamento piloto, deve-se fazer uma reunião com a presença das partes para discutir os itens observados e aprimorar o que precisa, né? Então, isso é muito bom quando a gente pode fazer um treinamento piloto. Claro que você vai programar todo o treinamento, mas faça um e já faz o feedback. O que faltou? O que foi bom? Né? O tempo estava certo, o conteúdo estava certo, o instrutor foi bom, ele conseguiu segurar a turma. Não, o instrutor não foi bom, ele era invasivo. Como é que vai ser para as próximas? Às vezes o instrutor não volta para a próxima. A reclamação é tão grande. E aí é importante do responsável do treinamento, de muitas vezes assistir o treinamento. Porque ele está ali para ver se o que ele está oferecendo está de acordo com aquele público. Se a condição da sala está boa, se a condição do material está bom, né? Se o instrutor é o adequado. Ah, mas eu vou constranger o instrutor. O instrutor tem que aceitar. Porque você está... é tua função, é teu trabalho. Fazer com que seja da melhor maneira. Olha só, às vezes você assistindo está vendo, nossa, é muita atividade, não vão conseguir fazer tudo isso. E aí nós estamos prevendo mais e mais e mais, isso aí vai dar problema. Temos que redimensionar. A gente reduziu demais a carga horária. Ou a gente subdimensionou o conteúdo. Certificação. Depois do treinamento, é hora de certificar o aluno que realizou a capacitação presencial ou em AD. Para certificar, é importante que o aluno tenha completado no mínimo 75% da carga horária presencial e, no caso do EAD, ele deve cumprir 100% das atividades, uma vez que não há carga horária exata. Veja, por isso lá aquelas presenças, lista de presença, né? Não é só dar certificado. Ah, dá o certificado. Gente, você está tentando desenvolver competência, o cara não desenvolveu, não foi. Ele não desenvolveu a competência e tu está certificando ele. E aí ele vai lá para dentro da organização, não vai fazer o que ele tinha que fazer, não vai produzir o que ele tinha que produzir, e aí o gerente olha e diz, tá, mas para aí, se ele recebeu o certificado, como é que ele não sabe fazer? Ah, mas sabe como é que é? Ele não foi, né? Então não dá certificado pro cara. Por quê? Como é que tu já imaginou ele depois, daqui a um ano, ele recebe uma promoção, da qual um dos itens era ter feito aquele curso, e os outros colegas que todos fizeram, não conseguiram ser promovido, e ele foi promovido sem ter feito todos os cursos, ou passou por todas aquelas etapas, né, que nem sempre são tão boas, mas soube passar a lábia, soube dar uma desenvoltura, ele tem desenvoltura, passa a lábia lá e é promovido. Isso é sacanagem, isso é desmotivar toda a equipe.
E no EAD, a questão é ter atividades. Eu fiz muitos cursos em EAD nas organizações e li o conteúdo, uma provinha. Li o conteúdo, mais outra provinha. Por quê? Porque é a atividade que vai mostrar que eu fiz o treinamento em EAD. Eu posso pedir para outro fazer. Bom, a organização cria um login, uma senha para cada um. Se ela fizer com que o cara faça o seu treinamento na sala de TI, na sala onde tem os computadores, onde está lá o responsável pelo treinamento, onde está o tutor, não tem como pedir para outro fazer, né? Aí é ele realmente que fez. Agora, se a organização não se importa dele fazer em casa, de outra pessoa fazer no nome dele, só que se ele for cobrado e ele não souber fazer, fazendo todo aquele treinamento, ou ele é muito burro, ou a má vontade dele de fazer, porque ele deveria de ter desenvolvido as competências. Vocês estão entendendo? O EAD eu não tenho como dizer, foram 10 horas de treinamento. Não, ele cumpriu o treinamento, até colocam ali, tem muitos alunos que fazem cursos online, né, que coloca ali 1 hora, 4 horas, mas normalmente não leva 4 horas para fazer. Eles fazem 1, 2 horas, mas eles colocam 4 horas, porque a média né, é fazer o mais fraco com o mais forte, faz uma média ali, eles levam até 4 horas. E aí colocam de forma, né, mas se você for ao pé da letra, né, você não pode estimar a carga horária, porque uma pessoa pode levar 10 horas, ele lê um pouquinho, para, né, depois lê mais um pouquinho, para, daí se é o relógio contínuo, aí ele levou 10, mas não, ele levou 45 minutos, foi que quando ele pegou, ele lia, né, enfim. Pós-treinamento, é de interesse da organização e seu dever com os treinandos, desenvolver competências. Logo, após a realização do treinamento, é fundamental para que os alunos consigam reter o conhecimento que foi transmitido e possam colocá-lo em prática. O objetivo das ações pós-treinamento é ajudá-los a aplicar as técnicas aprendidas logo no dia seguinte à capacitação. Então, exemplo de ações, discussão em fóruns, quer dizer, você reúne as pessoas, né, e começa a discutir, o que vocês entenderam? Como é que se faz isso? Como é que se faz aquilo? E aí o pessoal vai destrinchando e o instrutor vai entendendo se houve entendimento sobre aquilo que foi ensinado ou não. Testes de conhecimento, você pode aplicar uma prova, realmente, ou um teste prático. Novos visitas, o instrutor pode ir lá, voltar, né? Cliente oculto, isso também é muito bom. Você dá um treinamento de atendimento ao cliente, tá? E aí, em vários níveis, você pode dar treinamento para quem recepciona um cliente, como também para vendedor. E aí, os caras vão super bem. E aí, você vai e faz o cliente oculto. Quer dizer, ele sabe, mas não aplica. Vamos supor, se eu contrato pessoa, porque tem empresas que fazem cliente oculto, né? Cliente oculto é assim, a minha organização quer saber se os vendedores estão aplicando todas as regras exigidas pela organização no momento de atendimento ao cliente, certo? A vestimenta tem que ser X, o uniforme é isso, ele tem que perguntar o que o cliente está procurando, oferecer os produtos, apresentar propostas, né, enfim, para efetivar a venda. Essas empresas que são contratadas, elas contratam profissionais de várias áreas. Elas podem contratar um enfermeiro, elas podem contratar um administrador, um engenheiro e tal. O cara tem a sua atividade, mas ele também ele é treinado a ser um cliente oculto. Para aquela loja, você tem que ver
se o vendedor tá com uniforme X, tá com cabelo Y, se ele faz o atendimento tal, se ele mostra os produtos tais e se ele faz uma proposta. E aí o cara vai lá, diz assim, o que você... vim aqui, tô olhando, eu quero ver, não sei o quê, o material eletrônico, né, rádio. Aí, mas qual é seu ramo? Eu sou enfermeiro. Porque o vendedor precisa conhecer o perfil do seu cliente. Então, ele pergunta qual é a profissão do cara. Enfermeiro. Engenheiro. Engenheiro entende de eletrônica. Normalmente, ele tem um raciocínio muito exato. O enfermeiro já não entende muito disso. Então, eu já posso vir por esse lado. Não é bom nas finanças. Agora, se eu administrador, esse cara entende de cálculo. Entenderam? E aí, esse cliente oculto, ele vai vendo os vários itens que ele teria que checar no relatório. O vendedor não apresentou mais de uma proposta, o vendedor não estava com a camisa da loja, o vendedor estava a barba por fazer, e, né, isso é cliente oculto. Mini workshops para retenção de aprendizagem, estudo de caso, questionários, visitas ao departamento. Eu posso ir fazer uma visita no departamento dos alunos, do aluno em si, ou dos alunos, né, e ver se eles realmente estão aplicando aquilo que eles aprenderam, que lhe foi ensinado, e chegar lá na área deles de trabalho, enfim, pós-treinamento. Registro dos resultados. Existem 2 tipos de registros de atividades que podem integrar o relatório no final de treinamento. Primeiro, adquirido durante a própria aula e tem como base a lista de presença e avaliação da reação do aluno, que é aquele questionário que você faz uma avaliação depois do treinamento ou do evento. O segundo acontece pós a ação educacional, é feito com base nos registros de medição de resultados, anotações de tendência para as próximas capacitações, ou seja, um breve relatório do treinamento realizado. Então, o cara já está apresentando o resultado. Como é que está lá depois de uma semana? O Pedro fez lá um treinamento de atendimento ao cliente, né? Ele está fechando mais vendas, é apresentação de resultado, né? Enfim, ele aumentou as vendas, né? Fidelizou o cliente, tem já cliente voltando ou indicando outros clientes. Enfim, exemplos de informações, nota da prova do conhecimento, recomendações de novas capacitações, impressões gerais do instrutor, quanto ao interesse demonstrado pela turma. Quer dizer, o próprio instrutor pode pegar aluno por aluno e escrever o que ele identificou: desinteressado, debochado, participativo, imparcial, não está nem aí, né? Mas essa avaliação aqui, a gente vai continuar, vai ter um item só de avaliação, que a gente tem vários estágios de avaliação, tá? Não vou entrar aqui. Então, pessoal, a aula de hoje é essa. Ninguém me interrompeu hoje, ninguém quis perguntar nada. Dúvidas? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? Quem é que trabalha na área de treinamento? Quem é que tem anelo a trabalhar nessa área de treinamento? Podem abrir o microfone, podem falar. Ninguém? Mas é tão gostoso, gente. Claro, quando a empresa também te apoia, né? Oi, prof. Fala, Mariana. Boa Tu gosta noite. dessa... Hã? Eu não, porque ainda tenho que trabalhar no medo, né? Tem aquela coisa, será que vou conseguir ou não reparar as pessoas, né? Mas é um bom trabalho, dá um pouco assim de palestra, assim, pequenos grupos, assim, mas dizer reparar a cara, enfrentar as pessoas, ainda tenho que trabalhar um pouco nisso, né?
Sim, sim. Mas, Mariana, olha só, uma coisa é ser instrutor, outra coisa é ser o organizador de uma instrução, entende? Porque assim, ó, veja, você trabalha já na área de ensino, né? Você trabalha numa escola. Então, vejam como na escola, se tu for, começa a reparar que você tem que cuidar, você não, alguém é responsável pela condição da aula, dos equipamentos que o professor precisa, se ele precisa de material, se é uma atividade prática para criança, né? Lá do ensino fundamental, que tem muita prática, tem o material adequado. Tudo isso nem sempre é o professor que cuida, às vezes é o responsável. Eu não sei como é que aí na tua escola vocês chamam essa pessoa. Ele é assessor administrativo, ele é assessor de apoio. Quem é que cuida disso? É assessor administrativo. Viu? A parte da administração. Então, ele deve ter, Mariana, um checklist. Ou tem na cabeça, ou tem num papel. Quais são as salas livres? As salas foram todas limpas, né? As janelas estão fechadas depois da aula para não vir chuva, né? Ou alguém pular. Os giz, ou agora é canetão. O canetão foi feita a compra, tem disponível para o professor, para todos os professores, né? Xerox, o professor precisa de cópia, as chamadas estão disponíveis para o professor levar para a sala de aula. Tudo isso é a área de treinamento dentro de uma organização, que tem que cuidar, né? Claro que na escola, que já que o produto dela é esse, é ensino, é claro que ela vai se voltar a isso, mas numa empresa, não é o produto dela. O produto dela ou é um produto, ou é um serviço. O treinamento é o apoio para deixar cada vez mais aqueles profissionais melhores para apresentar melhores resultados para a empresa, né? E o assessor, no caso, aí já não é assessor administrativo, é o coordenador pedagógico. Ele vai se preocupar com o quê? Com o treinamento, com a capacitação, como é que eles chamam? Formação continuada do professor. Não tem aí, durante as férias, o professor tem que fazer a formação continuada, que é a reciclagem e tal. Esse coordenador, ele tem que se programar tudo antes, para quando houver a formação, tá tudo funcionando, né? A Verônica, que está aqui também assistindo a aula, ela trabalha na Ubra. Ela sabe que quando tem formação continuada, presencial, a nossa coordenadora de ensino, ela prepara tudo antes. Quando às vezes a gente entra numa sala de aula, tem coisas assim, nossa, mas ela se deu o trabalho de fazer isso, se deu o trabalho de fazer aquilo, tudo, pastinha por professor, coffee break tem que ter, o chimarrão, o café, aquela professora que não come nada que tenha glúten, até isso já tem que cuidar, né? Então, isso tudo é quem cuida, a área de treinamento. Na questão da educação, é a coordenadora de ensino ou a coordenadora de... Fala, Vera. Não, um mimozinho, né, para cada pessoa, tudo bem. Exato. Uhum. Tudo tem que ser pensado antes. Então, é uma área legal, mas assim, a gente não pode perder o foco, que o foco é resultado. Não adianta fazer tudo isso e não der resultado. No caso da tua escola, o resultado é a retenção dos alunos, né? É o aluno se matricular no próximo semestre. É porque a criança gostou da escola, porque os pais estão vendo que eles estão aprendendo, né? E ainda estão trazendo mais clientes, porque o melhor vendedor é o próprio cliente, que, né, propaga aquele bom produto, né? Mas tudo tem um peso, né? Tudo tem um preço. O preço é preço tanto de custo, de dinheiro, como um preço de
dedicação, né? O profissional dessa área, ele tem que se dedicar. E ele não é um processo de linha, ele é um processo de apoio, né? Então, ele não está ali, o empresário não vai ver ele como o gerador de valor, né? Ele não produz nada, ele é apoio, mas no momento que ele for um bom apoio, aí ele é valorizado. Daí, nessa parte, precisa ter uma boa organização, né? Porque se deixar tudo para a última hora, daí não vai dar certo, né? Por isso, checklist, né? Para a gente não esquecer. Às vezes, o cara esquece da caneta. E aí, o instrutor quer escrever e não tem caneta. E aí sai correndo, e sai correndo, e sai correndo. E aí o instrutor já tem que pensar numa outra coisa que ele vai ter que fazer, ou o data show não funciona, ou o computador não tem computador. Ah, pensei que tu ia trazer o Note. Não, eu vim com o meu pendrive. E aí sai correndo atrás de um notebook. E aí o tempo vai, né? Ao correr atrás, o tempo em si não espera, né? Daí vai atrasando tudo. Exatamente. Exatamente. Tá. Obrigada. Obrigada pela participação, Mariana. Alguém mais quer participar, perguntar, tirar dúvidas? Se não, gente, agora vocês têm uma atividade. Então, eu descrevi um caso de uma empresa para variar, né? E vocês vão ter que sugerir o que vocês verificariam, né? De importante para que ocorra esse evento, certo? Então, pessoal, é isso a nossa aula de hoje. Boa semana para todos. Faço a atividade agora, daí vocês não ficam pendurados para outro dia, né? Ok? Então, boa noite a você, para todos. Boa noite, prof.